Vamos lá. Então, oficialmente, bom dia a todos. Bom dia, Ana. É nosso terceiro FM Debate Táticos desse ano, né? Esse ano a gente está trazendo aqui uma novidade, que na verdade, a novidade aqui é o tema, né? O tema de diversidade e inclusão. Eu comentava com a Ana há alguns dias atrás que a gente tem trazido bastante tema a respeito de espaço de trabalho, de legislação e todos os outros temas, e a diversidade e inclusão, realmente nós estávamos, né, pendentes aí desse assunto, e foi coincidência ou não foi coincidência, né, mas a gente tem tratado, criamos até uma diretoria dentro da Abrafac esse ano, para tratar desses temas, né, diversidade e inclusão no mundo de facilities, por que não, né? Isso nos impacta diretamente, né? Impacta a todos, mas a facilities tem alguns outros pontos também que devem ser tratados. Então, novamente, Ana, muito obrigado aí por ter aceitado o convite de compartilhar aí com a sua experiência aí dentro da Shell. Seguindo aqui, não deixaria aqui, né, de agradecer aos nossos patrocinadores da Abrafac, Associação Brasileira de Facilities, né, a Tia Von Hart, Hanwell, a Movida, ISS, CPFL Eficiência, que são nossos patrocinadores diamante, nossos patrocinadores ouro, Brasanitas, Obramax, Sodexo, Regos, Cydia e Atlas, Singler, e nossos patrocinadores prata, EasyTax, Formove, Facility Service, XP, Manserve, 99, MC Sast, RL, JLL, John Richard, CIT e Renko. Ok? Muito obrigado a todos que contribuem aí com a realização desse evento e de muitos outros que a Abrafac promove aí para o mercado. Estou trazendo um pouquinho da Abrafac, né, a nossa visão, né, eu sou um dos diretores da atual gestão, 2017-2018, então nossa visão é tornar clara e estratégica a atividade Facilities, abordando todos os temas, né, que se fazem presente dentro do nosso mercado de Facilities, com a missão de promover a capacitação e reconhecimento do profissional de Facilities, e atuar como protagonista e catalisador, ou seja, a Abrafac trazendo esse ponto de encontro aí de todos os sistemas e dos facilities managers, não só dos gestores em si, mas de todo o mercado de facilities, né? E dentro dessa visão e missão, nós temos o FM Tactics, né, que nada mais é que trazer o compartilhamento de informação, né, de conteúdo mesmo para todos, de uma maneira online, né? Ou seja, aproveitando aí essa ferramenta que nós temos hoje, o online, compartilhar, seja onde estivermos, né? Já tivemos casos aí, sempre comento de colegas apresentando lá do Piauí, né? Eles estavam lá e, enfim, né? De vez em quando eu estou na minha casa, hoje estou na empresa, enfim, essa facilidade e mobilidade que o online nos traz, né? Então, inicialmente, 5 minutos, né, para essas apresentações, introduções iniciais e conexões. A Ana se programou aí para fazer a apresentação dela dentro dos 35 minutos, até para abrirmos espaço de 15 minutos aí, mais ou menos, aí dentro para a gente ter perguntas e respostas. E no final faço as considerações finais, passo um pouquinho dos próximos eventos, enfim. Retornando aqui então às regras, todos ficam em mudo, né, para que o ruído de vocês não atrapalhe a apresentação aí da Ana. Essa sessão já está sendo inteiramente gravada. Caso queiram fazer alguma pergunta, podem usar o botãozinho lá do superior direito, né, na tela de vocês. Vocês vão ver o PIR, que é perguntas e respostas, ou o bate-papo também. Durante a apresentação eu fico monitorando, e depois, quando entrar o momento para fazer perguntas e respostas, eu interactuo com a Ana para a gente poder ter essas perguntas e respostas respondidas. E as perguntas que não foram respondidas, que não conseguimos dentro do tempo aqui responder, eu pego essas informações do sistema, então vocês vão postulando, vão colocando lá, que depois eu pego essas perguntas do sistema e envio para a Ana, né, por e-mail, ela vai responder para a gente, e depois a gente disponibiliza essas perguntas, essas respostas no site da Abrafac, né, dentro do canal lá do blog da Abrafac.
Enfim, sem muitas delongas, né? Agora eu vou passar aqui para a Ana. Ana, vamos lá. Eu paro o compartilhamento, vou te passar a bolinha, que é a bolinha do compartilhamento. Você vai lá em cima no início rápido, lado superior esquerdo, e aí compartilhar tela. Isso, aprendeu rapidinho. Muito bem. Aí você compartilhou a sua tela, não tem problema, só cuidado aí para compartilhar coisa demais aí. Estamos vendo aí. Bom, a partir desse momento, Ana, eu vou sair da câmera, vou sair do microfone para deixar a conexão mais limpa aí. Né? Sabemos que a internet tem essas coisas. Eu estou te ouvindo, né? Fica tranquilo que qualquer coisa me chama aí. Então eu paro o compartilhamento, me põe em mudo, enquanto você, né, compartilha com a gente. Então, novamente, obrigado e a palavra é toda sua aí. Tá bom, Cristiano, obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Abrafac a oportunidade de participar desse webinar e discutir esse tema que é tão relevante, né? Diversidade e inclusão dentro das organizações, alguma coisa que a gente precisa falar, são barreiras que a gente precisa quebrar. Então, trazer isso, discutir isso aqui, foi um grande presente que vocês me deram. A ideia aqui é a gente falar um pouco de como a Shell entende a diversidade e inclusão e depois mostrar alguns desafios e atuações da área de facilities para trazer diversidade e inclusão para dentro da empresa, em termos de adequação ou criação de infraestrutura e também de suporte às redes que a gente tem aqui dentro da Shell. Então, para a gente começar, a gente precisa falar em coisas que a gente acredita. Tá? E o que é essa nossa crença? Né? Que uma força de trabalho diversificada e um ambiente inclusivo, isso aí forma a base para que o funcionário se sinta pertencente à organização e que para os negócios em si tenham uma melhor performance. Então, isso é a base da Shell, ou seja, a gente passa isso, a gente recebe essa informação da nossa liderança, a gente passa isso para as pessoas que trabalham com a gente. E continuando o assunto, é preciso que a gente também defina o que é diversidade e inclusão aqui dentro da empresa. Porque há várias definições de diversidade e inclusão, mas o que a gente entende por isso? Então, diversidade para a gente significa valorizar todas as formas segundo as quais a gente se diferencia. Porque elas elas criam perspectivas individuais e contribuições únicas. Essas perspectivas e contribuições ajudam o nosso negócio a inovar, a se adaptar e a crescer. E as diferenças, por outro lado, elas podem ser óbvias, ou seja, claras, ali basta olhar e você perceber, ou elas podem ser difíceis de serem entendidas. Podem incluir, então, o quê? Idade, gênero, identidade de gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual, habilidades físicas ou não físicas, etc. Por outro lado, a inclusão significa você ter um ambiente seguro, positivo e de cuidado, em que as diferenças elas são compreendidas, elas são abraçadas e valorizadas pelas pessoas com as quais a gente trabalha. É um ambiente em que a gente sente que a gente pode ser a gente mesmo, em que a gente pode usar as nossas habilidades e os nossos talentos para trazer valor ao negócio e atingir crescimento pessoal. Então, quando você junta, quando você combina o ambiente inclusivo e esse grupo diversificado de colegas, isso significa que cada um de nós pode trazer o que realmente pode ser o que realmente é dentro do ambiente de trabalho. E isso faz com que a gente consiga externar nossos talentos e as nossas contribuições que são únicas. Juntos, a gente acaba abraçando toda essa diversidade para criar resultados que são resultados expressivos para a empresa, que beneficiam o negócio como um todo, que beneficiam nossos colegas, que beneficiam a nós mesmos e a comunidade também em que a gente vive e trabalha. E aí, para a gente poder entender as formas como a gente entende essa diferença, a gente usa essa metáfora da árvore. Uma árvore em que a gente está lá embaixo, está lá no pezinho da árvore, está olhando para cima, está olhando para a copa. Usando essa metáfora da árvore olhando para cima, para a copa de uma árvore, a partir do chão, a gente consegue entender
a gente consegue visualmente definir o que vem a ser diversidade. Tá? A porção visível para a gente, a partir do chão, representa as diferenças que são fisicamente aparentes. Então, a gente tem lá a raça, a gente tem o gênero, a gente tem as habilidades físicas, a idade. Tá? Os galhos mais altos, que geralmente eles não podem ser vistos no chão, eles representam as diferenças que não são aparentes, que você precisa ter contato com a outra pessoa para você poder entender, que você precisa de tempo para você poder para você chegar lá, para você poder entender como é que a pessoa se posiciona, quais são os valores dela, quais são as crenças, quais são os medos. Por fim, o caule dessa árvore, que é o que sustenta a árvore, representa a inclusão, que é a base para que a diversidade ocorra. E o mais interessante disso tudo é que, como qualquer árvore, ou como cada árvore, na hora que a gente faz essa comparação de uma pessoa com uma árvore, né, o que a gente quer dizer é que cada pessoa, assim como cada árvore, é única. Então, a gente evolui do conceito de diversidade e inclusão e traz isso para dentro do ambiente de trabalho. E nesse ambiente de trabalho, o que a gente percebe? A gente percebe que, pela primeira vez na história, a gente tem 5 gerações convivendo. E aí a gente pode parar e perguntar assim, mas o que isso tem a ver? Por que isso é importante? Isso é importante porque a gente precisa respeitar e conhecer essas gerações para que a gente possa conviver, para que a gente possa estimular a produtividade e para que a gente possa também impedir os conflitos. E que gerações são essas? Então, a gente tem a primeira geração, que se batiza de tradicionalistas, que são as pessoas que nasceram de 1922 até 1945. São pessoas que valorizam a autoridade, exercem o gerenciamento do estilo top-down, ou seja, de cima para baixo, eu mando, você obedece. E tem uma crença naquele trabalho duro, ou seja, só prospera quem trabalha muitas horas por dia, quem só se dedica ao trabalho. Depois a gente tem uma segunda geração, que a gente chama de Baby Boomers, que foram os que surgiram, que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial, que são gerações que é uma geração que vai mais ou menos de 1946, os nascidos entre 1946 até 1960. Essas pessoas hoje, elas estão com mais de 45 anos e elas se caracterizam por gostarem de um emprego fixo e estável. Dentro do trabalho, os seus valores estão fortemente embasados no tempo de serviço e elas acabam preferindo ser reconhecidas pela sua experiência do que pela sua capacidade de inovação. Muitas dessas pessoas hoje executam cargos de chefia e muitas vezes em nível estratégico. E os estudos dizem que essas pessoas acabam se chocando diretamente com as gerações mais novas no que diz respeito aos próprios ideais, ou seja, a forma como elas enxergam o mundo e a forma como as pessoas mais novas enxergam o mundo. Depois a gente tem uma terceira geração com a qual a gente convive também, que é a geração X, que são os nascidos entre 1961 e 1980. Essa geração X já surgiu fazendo uso dos recursos tecnológicos que foram criados pela geração dos Baby Boomers. No meio profissional, essa geração X ela é caracterizada por muitas resistências em relação a tudo que é novo, além de apresentar insegurança em relação a perder o emprego para pessoas mais novas e com mais energia. A gente tem uma quarta geração que já está dentro do ambiente de trabalho, que é a geração Y, que são os nascidos entre 81 e 99. Nessa década de 80, então, nasce a geração Y, que em pouco tempo de vida já presenciou os maiores avanços na tecnologia e diversas quebras de paradigma de mercado. Assim, essa geração Y se individualiza ao apresentar características como capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir música, navegar na internet, ler e-mail, entre várias outras coisas que, em tese, não atrapalham seus afazeres profissionais. Essa geração tem como característica também o desejo constante de novas experiências, o que no trabalho resulta em querer uma ascensão rápida e promoção de cargo em períodos relativamente curtos e de maneira contínua. E a gente ainda tem também, não pode tirar do radar, a geração Z,
O que é a geração Z? A geração Z são os nascidos após o ano 2000. Essa geração ainda não está dentro do mercado de trabalho. Alguns sim, porque a gente já está em 2018, então tem alguns que já estão, os nascidos em 2000, já estão com 18 anos, já começam a integrar a força de trabalho, mas a grande maioria ainda não está inserida no mercado de trabalho. Mas eles já são motivo de reflexão, de preocupação, por causa do comportamento individualista e de uma certa característica antissocial. Tá? A geração Z é contemporânea de uma realidade que não vive sem a internet. Uma realidade em que valores familiares como sentar à mesa, conversar com os pais, eles não são tão expressivos como qualquer tipo de contato virtual que consiga ser estabelecido. Então, esses jovens muitos deles ainda não saíram da escola, ainda não saíram dos bancos da universidade, mas em pouco tempo eles vão começar a fazer parte do ambiente de trabalho. Eles têm um perfil muito mais imediatista. Eles querem que as coisas sejam feitas, assim, querem que tudo aconteça agora. Eles acabam não tendo paciência com as pessoas mais velhas, quando essas pessoas precisam de alguma ajuda, precisam de alguma orientação. Então, essas 5 gerações convivendo dentro de um mesmo ambiente de trabalho, elas trazem inúmeros desafios, tá? Porque a gente vai desde pessoas que acreditam que só existe uma resposta para cada pergunta, até pessoas, vamos parar na geração Y, que é o que a gente tem ainda, que tentam fazer parte desse processo decisório, que precisam de um equilíbrio entre o trabalho e a vida particular, que já estão altamente conectados, ou seja, que também já não vivem como a geração Z sem acesso à internet, mas que ainda são diferentes do que a gente vai enfrentar em pouco tempo, proveniente dessas demandas vindas da geração Z. E aí a pergunta por que a gente então está levantando todos esses pontos? Qual é a transformação que a gente está sentindo aí, que a gente está vendo? Até 2020, metade da força de trabalho vai ser composta pela geração Y, ou seja, as pessoas que nasceram depois dos anos 80, o que significa que em cada 3 adultos vai estar dentro do mercado de trabalho. Avançando um pouco, até 2025, isso aí a geração Y vai representar 75% da força de trabalho. E em 2025 a gente tem uma característica marcante. 700 milhões dos baby boomers vão se aposentar e não vai ter, da geração X, que antecede a Y, pessoas suficientes para cobrir essas lacunas de trabalho, esses postos de trabalho que vão ser deixados. Ou seja, o que a gente entende a partir disso? Que todo trabalho ele vai ser feito, ele vai ser constituído por e para a geração Y, que a gente chama de millennials. Então, a gente prevê mudanças. E para que a gente consiga fazer mudanças dentro das organizações, as pessoas precisam entender que as mudanças vão ter que acontecer em 3 grandes níveis. Primeiro, no nível pessoal, que é quando a gente aprende sobre a gente mesmo, ou seja, a gente está sempre engajado em aprendizado contínuo, a gente entender as nossas próprias atitudes e comportamentos, entender as coisas que foram passadas para a gente, as nossas crenças, os vieses que a gente chama de unconscious bias, ou seja, naquilo que eu acredito, mas será que aquilo dali tem a ver realmente com o mercado de trabalho, tem a ver com o que eu vejo com os meus valores? Então, a gente precisa primeiro lidar com a mudança nesse nível pessoal. Depois, a gente precisa lidar com a mudança também no nível interpessoal, que é quando a gente começa a construir relações de diversidade e inclusão, ou seja, dentro das organizações, quando a gente procura ouvir e compreender os outros, quando a gente desafia afirmativas ou suposições e comportamentos que sejam excludentes ou que sejam limitantes. Quando a gente busca construir grupos de trabalho e times que sejam inclusivos e quando a gente quando a gente busca criar relações cada vez mais produtivas. E a gente ainda tem também um terceiro nível de mudança, que é o nível de mudança organizacional. Quando dentro das empresas
as empresas param e começam a entender que é preciso desenvolver um plano de diversidade e inclusão, construindo ferramentas, processos, sistemas, desenvolvendo metas, medidas, responsabilidades para cada ação que vai ser tomada, né? Ou quando a organização ela também começa a definir qual é o comportamento desejado das pessoas que estão ali dentro e começa a identificar e remover barreiras, cria um processo de comunicação com os seus funcionários relativo à diversidade e inclusão e também fornece todos os recursos, independente de quais recursos esses sejam, para que as pessoas elas consigam se engajar dentro do ambiente de trabalho e que o ambiente de trabalho, por outro lado, também seja um ambiente de trabalho receptivo às mudanças, receptivo à diversidade. Trazendo tudo isso para dentro da Shell, a nossa pergunta é como é que se lida com tudo isso? Como é que a gente tem essas 4 grandes gerações até a Y, a entrada da geração Z dentro do mercado de trabalho, e a gente lida com toda essa diversidade, ou seja, com diferença de raças, etnias, gênero, necessidades especiais dentro da organização, a questão cultural, toda a parte de orientação sexual. Como é que a gente trabalha com isso aqui dentro? A gente tem uma série de ações que eu vou mostrar para vocês, mas por outro lado também a gente tem 3 grandes redes dentro da Shell. A primeira rede é a rede LGBT, que a gente batizou recentemente de rede True Colors. A segunda rede a gente chama de Shell Women Network, que é a rede de mulheres, onde a gente vai cuidar de toda a parte de liderança feminina. E a gente tem uma terceira rede, igualmente importante, igualmente forte, que a gente chama de Enable, que é a rede dos portadores de necessidades especiais. Então, mostrando um pouco do trabalho de FM, do trabalho de Facility junto a essas redes, porque o trabalho de Facility vai sempre em 2 flancos, vai sempre apoiado em 2 coisas. Primeiro, suportar essas redes de todas as formas que a gente consiga suportar, tá? Seja usando os nossos canais de distribuição, usando os nossos canais de comunicação, ou seja, atuando na infraestrutura dos prédios, de tal forma que a gente consiga criar um ambiente propício para que essas redes façam aquilo que é necessário para elas. Falando da rede LGBT, esse primeiro slide da rede LGBT mostra um evento que a gente teve ano passado, que foi o International Coming Out Day. Então, a rede, nesse dia, a Shell, o presidente da Shell, ele assinou um compromisso da Shell junto ao mercado de trabalho de de ter uma rede estabelecida, de abrir espaço para que pessoas do grupo LGBT, e principalmente pessoas que estão alijadas desse grupo, elas possam integrar o mercado de trabalho, possam integrar a Shell. Então foi um dia de muitos debates, foi um dia de muitas palestras, em que nós, de Facility, nós tivemos que criar todo um ambiente para que isso acontecesse. Então aqui embaixo vocês conseguem ver. Esse aqui foi um dos eventos que aconteceram, tá? Aconteceram vários em todos os nossos sites. Então, esse evento daqui aconteceu no nosso prédio na Barra, no Rio de Janeiro. Nós criamos toda a infraestrutura, preparamos todo o auditório para que houvesse uma série de debates, uma série de palestras, para que a carta de compromisso pudesse ser assinada. Nós, de Facility, somos responsáveis por food, somos responsáveis por alimentação. Então, a gente criou também, ofereceu para a rede um cardápio em que tivesse customizado as cores da bandeira, que fizesse alusão ao que a gente estava celebrando naquele dia. Nessa imagem de cá, vocês conseguem ver também esse piso todo colorido, fazendo de novo alusão às cores da bandeira. Isso foi um adesivo que a gente mandou fazer e que a gente instalou no hall dos elevadores, na entrada principal do prédio da Barra. A gente coajudou também fazendo todos os cartazes de divulgação e, à noite, a gente acendeu o prédio da Barra, que é esse aqui de cima, esse no canto superior esquerdo, com as cores da bandeira, ou seja, para esse evento nós compramos refletores de LED, nós instalamos os refletores, posicionamos esses refletores estrategicamente ao redor do prédio, de tal forma que, tão logo escurecesse, a gente pudesse acender o prédio com as cores da bandeira LGBT. Mas a nossa preocupação com a LGBT não vai só no sentido de suportar as atividades da rede, mas sim em dar um passo além. E a pergunta que o desafio que a gente recebeu da rede foi: nós temos pessoas que são alijadas do mercado de trabalho, como, por exemplo, os transexuais. Como é que vocês podem nos ajudar a contratar transexuais
para trabalhar dentro da Shell. Então, nós começamos a negociar com o nosso grande fornecedor, o nosso grande fornecedor de facilities, para que ele pudesse trazer, para que ele pudesse começar esse processo de contratação de um transexual para trabalhar dentro do contrato da Shell. Isso, por um lado, foi excelente, e, por outro lado, trouxe para a gente uma série de questionamentos, do estilo, como é que vai ser a utilização dos banheiros? Como é que a gente vai preparar os vestiários para que uma pessoa trans ela tenha conforto, ela consiga utilizar aquilo dali, se sentindo engajada ao espaço? Essa é uma discussão que está em voga. Nós estamos, nesse momento, a gente discute com a rede, a gente discute com pares nossos como fazer isso. Tem 1000 soluções, né? Isso daí já não é mais novidade em alguns lugares, mas para a gente é que é. E é uma quebra de barreira muito grande, é uma quebra de tabu muito grande, você discutir esse assunto e você buscar soluções para eles. O banheiro talvez seja até o mais fácil, mas um vestiário que normalmente tem uma área que é aberta, uma área que é compartilhada, começa a ser um grande desafio para a gente. É alguma coisa que a gente está vivendo nesse momento. Falando um pouco da rede de mulheres, de novo, a gente tem a área de facility suportando a rede de mulheres, não só criando espaços para que debates aconteçam. Essas duas imagens aqui de baixo foram eventos que aconteceram na Semana da Mulher desse ano, em que a gente trouxe palestrantes externos, mas que o ambiente precisava ser todo trabalhado, está todo apropriado para que essas palestrantes elas pudessem participar do debate, né? Aqui no lado, na parte superior, a parte inferior direita, a gente vê uma campanha que foi feita na Shell, e que nós participamos também ajudando a imprimir, ajudando a divulgar, usando a nossa capilaridade para poder fazer com que isso aqui chegasse a todos os funcionários, que seria a campanha do faça o seu exame de prevenção, lute contra o câncer de mama. Da mesma forma que fizemos com a rede LGBT, nós durante um mês que foi celebrado o Dia da Mulher, né, nós acendemos o prédio de rosa e participamos também, essa aqui sou eu, nós participamos também de debates, nós participamos de palestras, trazendo as nossas histórias pessoais, levantando a bandeira da liderança feminina, da necessidade que a gente tem de criação de espaços em que a mulher seja ouvida, em que a mulher tenha a chance de ascender dentro da profissão. Então, esse debate aqui, por exemplo, aconteceu dentro da nossa planta de lubrificantes e uma coisa que foi bastante gratificante é que o debate ele contou com inúmeros homens participando daquele momento, o que para a gente é imprescindível. E o engraçado da história desse ponto é que quando começou o debate, eles mesmos perguntaram, mas é para a gente ficar, é para a gente participar? E a resposta era assim, mas essa conversa é mais para vocês do que efetivamente para a gente. A gente precisa de um comprometimento de vocês, a gente precisa de uma ajuda de vocês para que os nossos caminhos eles também sejam abertos. Os caminhos das mulheres dentro da organização também sejam abertos. Transcendendo um pouco a rede especificamente, dentro da organização, nós temos uma preocupação muito grande com a questão do acolhimento, com a questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho, independente de qual seja a faixa etária dela e etc. Nesse ponto aqui específico, nós criamos um espaço dentro da sede, que é uma sala de lactação, para as pessoas para as mulheres que acabaram de voltar da licença maternidade, para que elas possam retirar o leite, guardar nessa geladeirinha que está aqui, e ao final do expediente, ou ao retorno delas a casa, às suas residências, elas poderem levar de volta o alimento para os seus filhos. Passando para a rede que a gente chama de Enable, que é a rede das pessoas que têm necessidades especiais, muitas coisas foram feitas em termos de adequação do prédio para que essas pessoas elas possam ter acesso a qualquer lugar dentro do prédio. Então, aqui nessa primeira foto que a gente tem à esquerda, a gente vê a entrada principal do prédio, em que a gente tem catracas afastadas, as catracas distanciadas o suficiente para que a cadeira de rodas
o cadeirante ele consiga passar por ali sem nenhum tipo de problema. Outra característica que é interessante são essas bolinhas que vocês veem aqui nos vidros, tanto nessa figura da esquerda, como na figura da direita. Na figura da esquerda elas são vermelhas, na figura da direita elas são amarelas e vermelhas. Por que isso aqui? Porque a Shell, de uma forma absolutamente inclusiva, ela tem pessoas cuja deficiência é uma baixa acuidade visual. Então, eu tenho pessoas da área de FM que participam da rede do Enable e que vão discutir, que vão entender quais são as necessidades dessas pessoas. Então, como a gente tem vidro na entrada dos andares, né, que é a porta de entrada dos andares, e o vidro está sempre demarcado com uma outra cor para que a gente perceba que existe uma porta de vidro ali e que você não atravesse a porta de vidro, essas pessoas também precisariam de uma demarcação. Agora, como seria essa demarcação para elas? Então, essa pessoa que trabalha na minha área, na área de FM, que participa da rede de Enable, pediu ajuda a esses portadores de baixa acuidade visual para... foram feitos vários testes, foram feitas várias pesquisas em termos de quais são as cores que você enxerga. E as respostas deles foram, nós enxergamos o amarelo e o vermelho. Então, a porta, ela tem essas bolinhas vermelhas e amarelas justamente para permitir que eles enxerguem esse espaço, que eles enxerguem a hora de entrar, que ali tem um obstáculo que é um vidro. Então, facilitando o acesso deles aos ambientes. Por outro lado, a gente também tem os elevadores. Vamos começar com essa foto aqui, essa foto superior que está aqui na direita, e a priori é uma foto absolutamente normal. E a gente pergunta, mas o que isso tem a ver com a rede? O que isso tem a ver com o portador de necessidade especial? Essa foto foi tirada antes dos elevadores serem retrofitados. E havia um problema muito grande que era o seguinte, as pessoas com baixa acuidade visual, elas não tinham noção de qual andar elas estavam. Então, elas entravam no elevador e, para elas poderem se deslocar, elas iam contando. À medida que o elevador passava, ou usando os segundos de deslocamento, elas iam contando a subida do elevador e elas saíam nos andares, se é que eu posso usar esse termo, usando a axiologia. Eu acho que eu estou no andar certo. Porque elas não tinham a menor noção se o andar que elas estavam saltando era o andar que elas realmente precisavam ir. Então, essa pessoa que trabalha comigo também, participando de uma reunião do Enable, ouviu essa demanda, ouviu essa preocupação e perguntou, mas como é que a gente pode fazer isso? Então, foram estudadas quais seriam as cores que essas pessoas de dentro do elevador elas conseguiriam enxergar. E as respostas que a gente teve dessas pessoas foram, nós enxergamos o preto e o branco. De dentro do elevador, nós enxergamos o preto e o branco. Então, em cada andar foram colocados grandes, isso aqui é como se fosse uma placa bem fininha, né, tipo um adesivo. Foram colocados sinalizações grandes dessas em preto e branco, para que as pessoas portadoras de necessidades especiais, com baixa acuidade visual, à medida que elas entrassem no elevador, elas se posicionassem num determinado lugar, que à medida que a porta do elevador abrisse nos andares, elas tivessem visão desse adesivo, dessa placa, e pudessem ter certeza de que andar elas estavam, em vez de ter que ficar contando o tempo, ou então rezando para que para que o elevador fosse parando de andar em andar, para que elas tivessem possibilidade de sair. Depois que os elevadores foram retrofitados, a gente tem essa situação aqui que a gente vê, tanto nessa foto do meio como na foto da esquerda. Então, todos os botões dos elevadores com braille embaixo, esses botões dos elevadores, aqui vocês não conseguem ter a visão disso, mas eles estão colocados, até a altura desses botões também foi estudada, não só para que as pessoas com deficiência visual elas pudessem saber qual andar elas apertariam, mas também para que os cadeirantes eles pudessem ter acesso a todos os andares. Então, a gente já parte do pressuposto que esses botões eles teriam que ser colocados mais baixo do que o normal. Internamente, o elevador foi todo preparado com corrimão, foi todo preparado com piso especial para criar atrito para a cadeira de rodas. Então, a gente, quando fez o retrofit do elevador, a gente se preocupou em atender
os portadores de necessidades especiais nas suas mais diversas necessidades, nas suas mais diversas solicitações. Hoje, o elevador, à medida que a gente vai subindo e que vai parando nos andares, há uma sinalização de qual andar você está parando. Então, o elevador fala, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e por aí vai. A gente não tirou essas sinalizações, mas hoje o elevador sozinho ele já informa, né, aonde a pessoa está parando. Uma outra questão também com relação à rede Enable são externamente ao prédio. A gente tem muito cuidado também de permitir o acesso dos cadeirantes, o acesso das pessoas que têm dificuldades de locomoção aos nossos prédios. Então, desculpa, gente. Então, as rampas externas, elas são criadas, elas foram criadas. A gente não pôde fazer isso diretamente, a gente teve que pedir ao condomínio, porque esse nosso prédio especificamente fica dentro de um condomínio, mas negociamos com o condomínio, dissemos exatamente o que queríamos, demos todas as coordenadas para ele do que era para fazer, e o condomínio executou para a gente. Foi uma ação, então, de FM em parceria com o condomínio. Para que a gente tivesse rampas de acesso ao edifício. Por outro lado, essas rampas de acesso, a gente toma cuidado com isso mesmo quando a gente entra em obras, ou seja, no momento, um dos nossos prédios está em obra. E aí, a gente criou rampas provisórias para que os cadeirantes eles possam também ter acesso ao prédio sem nenhum tipo de problema. Essa foto aqui, à esquerda, na parte inferior esquerda, ela mostra o ambiente de trabalho. E o que é característica daqui para a rede Enable? Primeiro, o espaço que a gente tem disponível para que o cadeirante passe, para que uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, ela consiga se deslocar. Então, os espaços, eles são espaços grandes, a gente não faz nada acanhado, nada apertado, justamente para que a gente tenha certeza de que todo mundo vai ter acesso aos espaços. Outra questão que é importante, que vocês não conseguem ver aqui, são as mesas. As estações de trabalho, elas são todas reguláveis, justamente para que se você for um cadeirante, se você for uma pessoa de baixa estatura, você consiga colocar a mesa na altura necessária para você trabalhar. A mesma coisa se aplica aos suportes dos monitores. Eles também são ajustáveis de tal forma que, à medida que a mesa ela fique na posição, na altura necessária, que o computador você consiga ajustar, colocar ele na altura dos seus olhos. Outra questão que a gente toma cuidado também, que a gente colocou, foi dentro do banheiro. Os banheiros nossos, eles são preparados também para receber os portadores de necessidades especiais, em especial os cadeirantes. Então, todas as prescrições de norma, em termos de altura de vaso, em termos de qual é o tipo de pia, inclinação de espelho, barras, altura de papeleira, altura de saboneteira, etc., tudo isso é respeitado com base na lei. Por outro lado, a gente percebeu também que a gente teve um incidente dentro de um banheiro desses, onde a cadeirante, ao sair da cadeira e passar para o vaso sanitário, ela não teve estabilidade e ela caiu. E como a gente não tinha nenhum tipo de aparato nem dispositivo, ela ficou caída dentro do banheiro, gritou, mas o banheiro é externo, o banheiro não é dentro da área de trabalho, ele é no hall. Então levou um tempo até que alguém atinasse que tinha alguém passando mal ou em dificuldade dentro do banheiro. Isso serviu de lição para a gente e como um sinal de alerta para que a gente instalasse esses botões nos banheiros de deficiente, ou seja, se acontece qualquer coisa, ou não precisa nem ser uma queda, mas se a pessoa passa mal ali e precisa de ajuda, esse botão dentro da cabine, dentro do banheiro de deficiente, ele é acionado e esse botão automaticamente dispara esse dispositivo que está colocado no hall. Esse dispositivo faz soar um alarme que é diferente do alarme de evacuação do prédio e faz piscar uma luz estroboscópica, que alguém vai enxergar isso daí de dentro do andar. E isso faz com que o atendimento, o socorro, né, a pessoa que está em necessidade, acabe sendo muito mais rápido. Aqui na direita, é engraçado, né? A gente vê uma demarcação grande embaixo de extintores. Por que isso? De novo, as pessoas com dificuldade, com baixa acuidade visual, e elas reclamavam que, de acordo em função do posicionamento dos extintores, que é alguma coisa definida
pelos nossos HSS, pelas pessoas que cuidam de segurança, meio ambiente, saúde dentro da Shell, né, e que a gente não pode alterar, que o posicionamento desses extintores, para eles era um problema muito sério, porque eles esbarravam, tropeçavam nos extintores. Então, instalamos esse piso vermelho, que é um piso, é como se fosse um piso de borracha, mas à medida que eles vão passando pelos corredores e eles sentem a diferença do piso, eles sabem que ali existe algum obstáculo e eles conseguem se afastar daquele obstáculo dali ou prestar atenção no que vem a ser. E a cor vermelha, de novo, por que o vermelho? Porque é uma cor que chama a atenção para eles, é uma cor que eles conseguem visualizar. Por mais dificuldade que tenham, eles ainda conseguem visualizar. Aí, saindo um pouco das redes, né, extrapolando o que as redes pedem, ou as solicitações que a gente vê, ou toda a infraestrutura que a gente poderia oferecer para as redes, a gente pergunta o que mais a gente pode fazer? Ou o que mais a gente já fez dentro dos nossos prédios? Levando em consideração que a gente tem 4 gerações trabalhando dentro dos prédios, que a gente está em vias de começar a receber uma quantidade boa de pessoas provenientes da geração Z, que vão querer espaços de trabalho diferenciados, etc., a gente tem que começar a pensar, a gente teve que começar a pensar no espaço de uma forma diferente. Então, esse aqui é um exemplo. Dentro de uma das nossas sedes, dentro das nossas sedes, as salas de meditação. O que são essas salas de meditação? São espaços, eu costumo brincar dizendo que são espaços de descompressão. Ou seja, você consegue entrar ali, tem pessoas que utilizam esses espaços para rezar, tem pessoas que utilizam esses espaços para descansar, tem pessoas que utilizam esses espaços para meditar, e tem pessoas que utilizam esses espaços para trabalhar. Vão ali porque é uma paz que tem ali dentro, o espaço foi todo pensado no sentido de trazer um clima de paz, de tranquilidade. Então, dependendo de como tenha sido o seu dia e qual é o seu perfil, muitas vezes a gente pega pessoas com laptops ali dentro, resolvendo problemas, mas num ambiente que para eles é um ambiente mais tranquilo para tomada de decisões ou para que eles possam fazer o que tenham que fazer. Outra questão que a gente tem são, continuando essa ideia de espaços que sejam colaborativos, espaços que sejam inclusivos, espaços que fujam à estação de trabalho e à cadeira. A gente tem o que a gente chama de Energy Hubs. O que são os Energy Hubs? São espaços que têm uma configuração diferente, onde as pessoas elas podem se encontrar, onde as pessoas elas podem passar uma parte do dia, ou se elas preferirem, elas podem levar os notebooks delas para esses espaços, a conectividade ali, o Wi-Fi, então elas podem sentar e trabalhar. Nesse caso aqui, essa imagem aqui à direita, é o Energy Hub que a gente transformou no Energy Hub mais cafeteria, ou seja, é gostoso você estar ali com pessoas que às vezes você nem conhece, mas que na hora que você senta numa mesa e às vezes não tem tanto espaço sobrando, você pergunta se você pode sentar com alguém, você acaba conhecendo alguém mais que você já não conhecia, você troca experiências, você ouve questionamentos, é uma chance de crescimento que a gente tem aqui, é uma chance de trabalhar também num espaço diferenciado. Nessa figura da esquerda, nessa foto da esquerda, eu chamo a atenção também, dentro dos Energy Hubs, na preocupação que a gente tem em colocar todos os dispositivos, todos os equipamentos, toda a aparelhagem que qualquer um possa vir a querer, seja um café, seja uma água, aqui tem um forno de micro-ondas, em uma altura que seja acessível a qualquer pessoa. Tá? Então, eu não poderia colocar isso alto o suficiente, alto demais, porque os cadeirantes ou as pessoas de baixa estatura não teriam acesso. Então, isso aqui, de novo, reflete toda a preocupação da empresa em criar espaços que sejam inclusivos e a estimular as pessoas a utilizarem esses espaços, não só na hora do almoço, não só no intervalo, mas na hora que elas sentirem que aquele espaço é o espaço mais adequado para elas poderem exercer as atividades que elas precisam fazer. Nessa mesma linha, eu trouxe algumas fotos de ambientes de trabalho. Não são várias gerações trabalhando juntas? Então, a gente tem ambientes mais formais, como esses aqui, salas de reunião mais formais, em que você, teoricamente, eu imagino um monte de engravatado sentado aqui. Essas salas, esse tipo de sala aqui, ele só pode ser utilizado por agendamento. Salas que são mais fluidas, mais soft, são mais leves,
Muitas vezes você recebe uma visita ou você precisa fazer uma reunião curta, é alguma coisa mais despojada, mais informal. Você entra nessas salas que a gente batiza dentro da Shell de huddle rooms. Você fecha a porta, você faz a reunião que você tem que fazer e terminado você sai. Não é uma sala passível de ser agendada, mas é um espaço bem gostoso, normalmente perto de janelas. Então você tem uma vista bonita também. Então isso facilita a execução da atividade. Ou a gente tem espaços como esse aqui à direita, que aliás é um dos meus preferidos dentro da Shell, onde a gente não tem mesa, a gente não tem aquela cadeira de escritório, mas a gente tem poltronas. Então, se eu quiser sentar aqui com o laptop para trabalhar, eu sento. Se eu quiser trazer alguém aqui para conversar, para bater um papo, eu faço. E, além disso, é a vista também e a iluminação natural. Então, são vários espaços tentando atender a essas várias demandas, aos vários perfis que a gente tem de pessoas trabalhando dentro da Shell. Uma outra coisa interessante também, que foi colocada por ocasião de uma celebração da CIPA, dentro da Shell, é isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um sinalizador, ou seja, ele é um sinalizador de LED, ele emite uma luz. E aí vocês devem estar perguntando, mas para que isso? A geração Z é uma geração que vai ser muito guiada por imagens. A geração Y já é. Então, na hora que você manda uma mensagem através de uma cor, isso aí fica no hall dos elevadores. Então, cada andar tem o seu parzinho de sinalizadores. Então, na hora que a gente troca a iluminação, significa, opa, tem alguma coisa acontecendo na empresa. Então, na época da CIPA, esses sinalizadores eles estavam iluminando os corredores de verde, que era a época da campanha da CIPA. Durante o mês da mulher, os sinalizadores eles estavam iluminando o corredor de rosa. No mês seguinte, que foi o mês em que a gente teve o combate ao câncer de próstata, esses sinalizadores estavam todos azulados. No outro mês, que era o mês em que a gente estava fazendo toda a prevenção e todo o estímulo às pessoas a se prevenirem contra a AIDS, os sinalizadores eles estavam projetando o vermelho. Então, através dessas imagens, a gente consegue captar a atenção, talvez não de todos, mas pelo menos dos perfis que estão ali, das pessoas que têm o perfil já muito ligado, muito conectado a essas mensagens que não são mensagens tão diretas. E a gente vai além disso, né? Trabalhar o nosso ambiente interno, ele não é só suficiente para a gente. Então, a gente procura também um engajamento com lideranças externas que falem de D&I, que pratiquem diversidade e inclusão ativamente, e a gente, toda vez que a gente tem oportunidade, a gente traz essas pessoas para dentro da Shell, para a gente poder ter palestras, para a gente poder discutir o assunto, para a gente poder aprender e para a gente poder evoluir. Esse aqui foi um encontro que a gente teve com Eduardo Lira. Eduardo Lira é esse rapaz aqui. Ele é a pessoa responsável, né? É o fundador da Gerando Falcões, que é uma ONG de São Paulo, que tem um trabalho de inclusão maravilhoso. E o trabalho de inclusão dele envolve inclusão com crianças, inclusão com adolescentes, inclusão com pessoas que estão saindo da prisão. Então, você trazer pessoas externas, pessoas que saem da sua rotina, para discutir assuntos que não são assuntos do seu dia a dia, isso é uma quebra extremamente produtiva dentro do trabalho, porque as pessoas elas começam a enxergar que existe um mundo fora das fronteiras do escritório. E elas começam a pensar o que mais que elas podem fazer. Como é que elas podem trazer aquelas ideias que foram discutidas para dentro do ambiente de trabalho? A gente também, do ponto de vista de facility, na hora que a gente escuta certos tipos de questionamentos, certos tipos de demanda, a gente começa a pensar como é que a gente vai tratar isso? Qual é a infraestrutura que a gente precisa criar? Será que a gente está preparado para receber isso dentro do ambiente de trabalho, para lidar com esse aspecto ou outro dentro do ambiente de trabalho? Então, são encontros extremamente produtivos que a gente tem e que a gente pretende cada vez mais dar ênfase e cada vez mais continuar, né? E com isso, gente, a gente chega ao final da apresentação. Eu tentei trazer aqui
aspectos não só ligados ao que Facilities faz, mas também como a gente enxerga diversidade e inclusão. E um comentário adicional é que eu, enquanto gestora da área de Facilities, eu fico extremamente satisfeita de ver como é que diversidade e inclusão está entrando, está sendo aceito não só pelo meu time, mas por todas as pessoas de dentro da organização. Quando um funcionário meu vira para mim e fala, vou participar lá da reunião do grupo de portadoras de necessidades especiais, porque eu preciso entender se há alguma demanda nova, se há alguma coisa que, em termos de infraestrutura, que a gente ainda não tenha atinado, que a gente ainda não consiga oferecer, porque eles precisam estar integrados, eles precisam ter todo o acesso a todas as instalações, a todo tipo de equipamento e etc. Eu fico feliz. Quando um outro funcionário também da minha área, que estava na reunião em que nós pedimos ao nosso fornecedor para disparar um processo de contratação trans, né, e ele me manda um e-mail dizendo, você teve algum retorno do fornecedor? Além da contratação trans, vamos parar para pensar, para ver se a gente não consegue fazer uma inclusão também no que tange a refugiados? Será que os refugiados que a gente tem aqui no país, será que eles não seriam uma força de trabalho extremamente interessante para a gente? Então, gente, ver tudo isso acontecer, ver você tirar do papel ideias, realizar essas ideias, criando infraestrutura para que a inclusão aconteça, você vê as pessoas comungando dessas ideias, né, desses ideais, fazendo as coisas acontecerem, pensando em como elas podem contribuir. Para um gestor, para um líder, isso é extremamente gratificante. A sensação que eu tenho todo o meu discurso, todas as barreiras que eu tive que enfrentar enquanto líder, para poder trazer esses assuntos para dentro da empresa. A empresa é uma empresa extremamente receptiva, mas resistências existem. Então, tudo que teve que ser quebrado, todas as minhas brigas internas, as minhas brigas pessoais, contra os valores que eu recebi, contra a própria educação que eu recebi e que eu, obviamente, segui essa educação até uma determinada idade e, a partir de então, eu comecei a questionar, será que eu acredito nisso mesmo? Será que as coisas têm que ser assim? Então, as minhas próprias brigas internas, quando eu vejo tudo isso ao meu redor acontecer, quando eu vejo tudo que a gente já teve que vencer, né, eu falo, vale a pena. Vale a pena trazer o assunto, vale a pena brigar por ele, vale a pena fazer as transformações necessárias, vale a pena mostrar que inclusão é uma coisa extremamente importante, que cada um é único da forma como é, e que a grandeza de uma organização está na diferenciação dos seus funcionários, em que cada um consiga contribuir de uma forma positiva, trazendo o seu ponto de vista, né, e somando valor à organização como um todo. E aí, para finalizar, eu queria apenas repetir uma frase, né, que a gente sempre escuta do Eduardo Lira da Gerando Falcões, né? É preciso derrubar muros e construir pontes. E é isso que a gente tem que fazer em todos os aspectos, em todos os âmbitos, né? Derrubar muros, remover as barreiras e construir as estradas para que a gente consiga deixar para as futuras gerações um caminho melhor para elas seguirem e que para a gente também, à medida que a gente vai avançando na idade, que a gente vai envelhecendo, para que a gente consiga envelhecer também com aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu segui os meus valores, eu segui a minha crença, eu consegui transformar o mundo que estava ao meu redor, o pequeno mundo que estava ao meu redor, mas eu consegui fazer alguma coisa diferente. Tá? Então, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês e devolver a palavra ao Cristiano. Na verdade, obrigado, Ana. Na verdade, eu vou agora fazer algumas perguntas. A gente tem só 5 minutos aí, mas acho que dá para a gente passar algumas perguntas. Lembrando que essas perguntas que não forem respondidas aqui pela Ana, a gente manda para ela e ela responde depois offline, né? A Tânia aqui fez a primeira pergunta, assim, que ações foram feitas para equilibrar o relacionamento entre os boomers e a geração X? Eu acho que você comentou um pouquinho das gerações, né? Alguma coisa que foi feita nesse sentido? Os boomers, eles vêm de uma geração pós-guerra. Eles têm uma visão muito mais, apesar de serem mais velhos, eles têm uma visão impressionantemente muito mais livre, né? Muito mais aberta do que a geração X, por exemplo, que é a minha visão, que já veio depois do deles. Então, o que a gente faz internamente não é bem uma ação de facilities,
um envolvimento dentro da organização. A Shell é uma empresa em que as áreas, elas não são áreas estanques, ou seja, não existe aquelas empresas dentro das empresas, né? A empresa RH, a empresa logística, a empresa upstream, a empresa downstream, há um congraçamento muito grande de áreas. Então, essas barreiras, essas dificuldades, a gente vai tentando mitigar, a gente vai tentando quebrar no diálogo. Então, a gente faz encontros, a gente faz almoços, a gente elenca temas que muitas vezes são temas polêmicos e a gente convida a organização para o almoço. Então, a gente utiliza as nossas cafeterias, faz um grande almoço, levanta o tema, discute, apara a aresta e por aí vai. Isso aconteceu, óbvio que acontece entre os boomers e a geração X, e entre a geração X e a geração Y, todas as gerações que a gente tem convivendo no mesmo espaço de trabalho. E esses eventos são liderados por facilities, por vocês, ou envolvimento de outras áreas? A liderança, nós de Facilities, nós criamos toda a infraestrutura para os eventos. E a gente sempre trabalha com a liderança da Shell. Ou seja, tem sempre um líder, seja da área de upstream, seja da área de downstream, seja da área de gás, que vai encabeçar aquilo dali para dar o peso do evento. Então, nós trabalhamos junto com a liderança, criando a infraestrutura necessária para que o evento ocorra. A Kate Portela quer saber o que foi feito nos banheiros. Eu não sei se passou dos banheiros alguma imagem. Passei para o Enable. O Enable. O banheiro, os nossos banheiros, eles são preparados, todos os nossos banheiros, eles têm um reservado, que é um reservado especial, que é um reservado todo trabalhado, todo feito de acordo com a norma que rege as características dos portadores de necessidades especiais. Então, nós temos o vaso sanitário adaptado, o vaso colocado na altura adequada, que está em norma, duchinha, papeleira, saboneteira, na altura que está em norma, que respeita, né, a altura da cadeira de rodas. A gente tem espaço suficiente dentro do banheiro para o giro da cadeira de rodas, porque muitas vezes a gente vê espaços, a gente vê lugares que são preparados para portadores de necessidade, mas que o portador de necessidade, coitado, ele entra a cadeira na posição que entra, na posição que ela tem que sair, porque não tem espaço para o giro da cadeira ali dentro. A questão das pias, qual é o tipo de pia que coloca, onde é que coloca a barra para as pessoas poderem se segurar, e também tem a questão do botão, que eu falei com vocês, que a gente chama de botão de pânico, que caso haja algum problema com alguma pessoa dessas dentro daquele reservado, esse botão vai acionar um alarme e uma luz estroboscópica que fica no hall dos elevadores. Todos os banheiros de deficiente têm isso em todos os andares dos prédios da Shell. A Kate pergunta se, assim, exemplo da IBM, se vocês já pensaram ou já implantaram o banheiro para gênero neutro. Essa é uma discussão que a gente tem agora, tá? E é até mesmo em função da gente estar em vias de contratação interna e pelo nosso fornecedor de um transexual. Então, esse é um estudo que a gente está fazendo no qual é o tipo de transformação que a gente vai fazer no banheiro para atender isso. Ou se vai ser mais uma questão de conscientização, uma vez que os nossos banheiros eles são reservados fechados, a gente não tem espaços abertos dentro do banheiro. A gente está trabalhando isso para ver como a gente vai... Exatamente nesse momento a gente está trabalhando isso. O banheiro talvez não seja nem a nossa grande preocupação, justamente porque os espaços, os reservados são fechados. A nossa grande preocupação hoje está gravitando em torno dos vestiários. É verdade, que aí é onde há um pouco mais de interação, né? Exatamente. Bom, Josias Lima sempre com a gente. Obrigado, Josias, por estar aqui, né, fazendo um elogio. Temos também o Diego Faria, também, né, agradecendo aí, parabenizando pela didática. Luiz Fazio, gostaria de saber se você vê relação entre diversidade, inclusão e responsabilidade social. Sim, claro. Temos aí. Diversidade, inclusão e responsabilidade social são coisas que não podem andar separadas. Na verdade, isso é um tripé.
o tripé diversidade, o tripé inclusão e o tripé responsabilidade social. Então, as organizações elas não podem pensar em diversidade e inclusão e esquecer a parte de responsabilidade social. Não podem pensar em responsabilidade social e esquecer a parte de D&I. Respondendo à pergunta do Fázio, é um tripé que tem que ser trabalhado em conjunto, embora as bases disso aí, as demandas, quando a gente fala de responsabilidade social, eu entendo muito mais de uma inclusão externa, ou seja, você criar meios através de ações sociais para que pessoas que estão alijadas de N coisas, elas consigam ter condições de acesso à infraestrutura, acesso a trabalho, acesso a uma série de coisas, e o que a gente poderia enxergar uma responsabilidade social como um processo de inclusão, né? Inclusão à comunidade, inclusão ao lugar a que elas pertencem, inclusão talvez ao mercado de trabalho, se a situação social for tirar pessoas, reposicionar pessoas no ambiente de trabalho, tem tudo a ver. Tá? Mas são nesse ponto, trabalhar diversidade e inclusão dentro de uma organização é uma coisa que é completada pela ideia da responsabilidade social, que traz muita diversidade e inclusão fora do ambiente de trabalho. Ou seja, como a gente traz essas pessoas, como a gente ajuda essas pessoas que não fazem parte da organização a se engajarem. Bom, eu vou para a última pergunta, por questões do tempo, é sobre espaços especiais para gestante. A Daniela Karpeski pergunta aqui para gestantes, para lactantes, né? Nos prédios a gente tem a sala de lactação, em que as pessoas que acabam de retornar da licença maternidade, elas têm acesso, elas podem retirar o leite, guardar o leite e ter certeza de que o leite vai estar em condições de ser consumido pelos seus filhos ao retorno delas às suas residências. Então, a gente tem esse espaço todo preparado, que é um espaço confortável, que é um espaço que tem cores específicas para que a pessoa se sinta confortável ali dentro. No mais, a nossa preocupação com gestante, aí a gente extrapola um pouco a questão de diversidade e inclusão e a gente vai para a questão de segurança. A gente precisa saber onde é que essas gestantes estão dentro dos prédios, em que andares elas estão, porque se houver alguma necessidade de evacuação do prédio, seja por um treinamento, seja por um caso real, essas pessoas elas têm um tratamento especial, elas têm todo um plano de ação que é direcionado para a retirada dessas pessoas de dentro do prédio, não só a gestante, como também qualquer portador de necessidade especial. Bom, aos que já fizeram perguntas, né, quem tiver mais perguntas pode continuar, mas os que fizeram, como comentado no início, eu vou coletar essas perguntas e mando para a Ana. Deixa eu voltar aqui, Ana, para a minha apresentação, muito rapidamente, para fazer as... Voltei para você. Sim. Fazer as considerações finais. Bom, só comentar então que nosso próximo evento ainda em abril é o FM Debate. Esse FM Debate ele é presencial, então entre no abrafac.org.br, vocês vão ter lá a informação. No dia 10 de maio nós voltamos com o próximo webinar. Dentro em breve já estaremos divulgando aí o tema, já estamos fechando aí esse tema. E no Rio de Janeiro vamos ter um próximo FM Debate dia 20 de junho, então para os colegas aí que estão no Rio de Janeiro, a Ana, né, que está no Rio, Ana, vai ter um FM Debate aí no Rio de Janeiro. E o nosso congresso, novamente trazendo aqui informação, 26 e 27 de setembro, vai ser aqui em São Paulo esse ano, no Centro de Convenções Rebouças, né? Então, no site também entre lá e busquem mais informações. No finalzinho tem uma pesquisa, aqueles que puderem, né, só uns segundinhos aí para responder a pesquisa muito rapidinho. Agradeço a todos. Novamente aqui passando aos nossos patrocinadores, né, em especial aos diamantes, né, aos ouros, enfim, a todos eles, muito obrigado. E Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela contribuição, né, vi vários elogios aqui, o pessoal me mandando, tenho certeza que é um tema bastante rico e espero que a gente consiga, né, trazer mais sessões de diversidade e inclusão, porque realmente é um tema, não um tema somente que traz... não está na moda, né? É um tema que veio para ficar, né? Enfim, eu acho que
que os facilities tem que ter toda a curiosidade, no mínimo, e a responsabilidade de tocar esse assunto junto com toda a organização e a liderança, como você comentou. Muito obrigado aí pela sua contribuição aí. Obrigada, Cristiano. Obrigada a todos. Até mais. Ótimo dia a todos, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, dia 10 de maio.